Bom, dou bom dia a todos os presentes, a aluna Cintia Helena Flesch e aos componentes da banca, meu agradecimento pela disponibilidade e pelo aceite, o professor Maurício Nunes Macedo e o professor Josemar Biasi Parisi. Tomo a liberdade aqui de fazer uma leitura breve do resumo do currículo Lattes dos professores, né, e salientar, então, que eu vou fazer o papel neste ato de presidente da banca e também como responsável pela componente curricular de TCC, né. Então, o professor Josemar, ele possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação e mestrado pela mesma instituição, e atualmente ele é professor da Unipampa em Engenharia do campus Bagé, né. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em controle e processamentos eletrônicos, retroalimentação, atuando principalmente nos seguintes temas, né, qualidade de energia, eficientização energética, sistemas fotovoltaicos, produção de energia elétrica a partir de gaseificação do carvão, conversores CCAT e produção de hidrogênio, né. Então, uma decisão importante para nós técnica do convite ao professor. O outro membro, o professor Maurício, né, tem graduação, no caso, em Engenharia Elétrica pela UFSM e graduação também informação, até não tem abreviado ele assim, não vou saber, acho que é produção, né, pela Universidade Federal de Santa Maria em 2011, e especialização, no caso, em mestrado em engenharia de produção pela UFSM em 2008, né. E acho que não está atualizado, ele tem também o doutorado, né, agora mais recente, e tem experiência, então, na área de engenharia elétrica, né, com ênfase em instalações elétricas industriais, atua principalmente nos temas aprendizado organizacional, Prêmio Qualidade RS, Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, Programa 5S e Ciência. Depois o professor também pode estar complementando as informações. Bom, avançando então aqui na proposta para hoje, né, as orientações que, então, a gente vai ter uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, e depois a gente passa para um processo de arguição, de perguntas, né, para a discente. E aí depois a gente tem um momento reservado para as atribuições das notas, né. Se não há mais nenhuma colocação por parte da banca, estão todo mundo prontos, a gente pode dar início à apresentação. Ok, professor Josemar? Ok, professor Maurício? Ok, Cíntia? Então, eu passo a Cíntia para fazer a sua apresentação. Dá para enxergar? Sim. Então, primeiramente, bom dia, muito obrigada pela presença do professor Josemar e do professor Maurício, obrigada pela disponibilidade, obrigada para o professor Enoque, que foi o meu orientador, e obrigada a todos os presentes. Então, meu nome é Cíntia, e o título do meu trabalho de conclusão de curso é Ação de Gestão Energética para identificar o momento adequado para migração para o mercado livre de energia. Então, hoje em dia, tudo que a gente faz envolve eletricidade, desde responder um WhatsApp, desde olhar uma série, e em 2019, com a pandemia, as pessoas ficaram cada vez mais em casa, então o uso da eletricidade, a eletrificação das coisas se tornou ainda mais constante. E além disso, a gente tem a crise financeira. As empresas, elas estão sempre procurando uma maneira de otimizar os processos, de fazer mais com menos e economizar. E uma dessas possibilidades é no quesito de eficiência energética, que tem a opção tem dois ambientes de contratação, o ambiente de contratação livre, que é o ACL, e o ambiente de contratação regulado.
para entender um pouco mais fácil para o nosso cotidiano, até 2008, quando a gente comprava um telefone, era de uma operadora, ou seja, eu comprava um telefone da Vivo e era da Vivo, era aquele plano que eu tinha e aquela operadora, aquela taxa que eu tinha que pagar. Então, a partir de 2008, a Anatel mudou isso. Agora eu consigo ter um telefone, mudar de número e permanecer com o mesmo número e mudar de operadora. Então, o consumidor que escolhe de quem ele quer comprar um serviço. E é isso que está acontecendo nos ambientes de contratação de energia. Então, alguns tipos de consumidores podem comprar energia direto da geradora. Então, a partir da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 514 de 2008, isso se ampliou, ou seja, mais consumidores puderam migrar para o mercado livre de energia. Então, o objetivo e motivação do meu trabalho é evidenciar o papel do engenheiro de energia na gestão energética, identificar os parâmetros desse processo, exemplificar os processos de migração do mercado regulado para o mercado livre e analisar os custos e diferenças tarifárias. Então, o meu problema de pesquisa e delimitações, ele é baseado na curva de carga da empresa A, que é uma curva de carga sazonal, ou seja, tem épocas do ano, por exemplo, de março a julho, que ela tem um período de consumo maior. Então, é uma empresa que ela funciona 24 horas, ela tá sobre a tarifa horária verde e ela está sobre a abrangência da CE, ela é aqui da região. Por que esse tema de trabalho? Porque o consumidor, ele não é mais só um consumidor, ele passa a ser um cliente, ele escolhe, por exemplo, agora a gente pode ter geração distribuída, a gente pode compensar essa energia, a gente tem o poder de escolha do mercado regulado e mercado livre. Isso ainda é só para alguns consumidores, mas isso está acontecendo. Então, meu referencial bibliográfico, eu vou falar bem brevemente, porque eu peguei algumas coisas que eu acredito que sejam mais importantes para a interpretação do trabalho. Então, a revisão histórica, desde Dom Pedro, a gente teve algumas crises, a gente teve a abertura do mercado e depois o fechamento do mercado, e agora a gente está tendo a desestatização de novo. A estrutura e os órgãos e a estrutura mais importantes é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que faz aquele balanço de contratos, e a ANEEL, que é a agência reguladora. Aí, nos mercados de energia elétrica, como eu havia dito antes, tem dois, o mercado regulado e o mercado livre. No mercado regulado, a gente tem os tipos de consumidores, tarifas horárias, as bandeiras tarifárias, horário de ponta e fora ponta. O que é horário de ponta, fora ponta? É 3 horas por dia que o distribuidor escolhe que a rede ela é mais usada. Então, naqueles 3 horários do dia, o valor da tarifa ela é um pouco mais alto. Ela chega a ser em torno de 3,9 vezes mais cara. E o ACL, a gente fala um pouco do histórico, do funcionamento e dos contratos. Aí, por que a relevância desse tema? Porque o setor elétrico está se modernizando, então está entrando mais energia fotovoltaica, a gente já tem os veículos elétricos, a gente está trabalhando com redes inteligentes, então não é agora, antes os geradores produziam e os consumidores consumiam, só que agora os consumidores também conseguem injetar na rede, então está mudando, o mercado está mudando, e não é só aqui no Brasil, porque, por exemplo, em Portugal, eles já estão extinguindo com o mercado regulado. Então, no mercado livre de energia, a gente tem as normativas, os procedimentos de migração, os custos, oportunidades, desafios e perspectivas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na metodologia. Aí, o mais importante no referencial bibliográfico é os tipos de consumidores. A gente tem basicamente três tipos de consumidores. O consumidor cativo, o consumidor especial e o consumidor livre. O consumidor cativo, nós que somos consumidores residenciais, a gente se encaixa nos consumidores cativos. Ou seja, a gente tem uma fatura de energia e a gente tem a incidência das bandeiras tarifárias, impostos, e daí, por exemplo, agora tem a conta Covid, então a gente vai pagar por 5 anos, essa conta vai ser dividida para todo mundo. E daí tem as empresas que se enquadram em outros grupos tarifários, que também fazem parte desse grupo cativo, que é atendido pelas distribuidoras, e daí tem horário de ponta e fora ponta. Em contrapartida, a gente tem o consumidor livre. O consumidor livre, ele escolhe de onde ele quer comprar energia. Ele escolhe que gerador. Eu quero comprar energia de uma eólica, eu quero comprar energia de uma solar. E no meio deles, a gente tem o consumidor especial. O que é o consumidor especial? O consumidor especial é aquele que tem uma demanda maior que 500 kW e pode comprar energia de fontes incentivadas.
Entretanto, esse ano a gente teve a aprovação na MP 998, que virou um projeto de lei que extingue esse consumidor especial. Então, eles vão, sim, fazer alguma coisa para incentivar, para dar um incentivo às fontes incentivadas, mas esse consumidor especial vai deixar de existir. Aí, as tarifas de energia, a fatura de energia ela é composta de 29,5% de tributos, 17% na parcela B e 53,5% na parcela A. Então, o que é a parcela B? A parcela B são os custos gerenciáveis, por exemplo, a parcela do uso do sistema, do fio, da transmissora, do transporte. A parcela A são os custos não gerenciáveis, que enumera a geradora. Então, para explicar um pouquinho, a TE, que é a tarifa de energia, que a gente vai falar bastante, ela remunera as geradoras, ou seja, quem está produzindo energia, eu vou pagar pela energia. E a TUG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, eu vou continuar pagando para a distribuidora, então é a energia do transporte, do sistema do uso de distribuição. Então, para ficar mais fácil, é como se fosse uma laranjeira e as laranjas fossem a TE, e a distribuidora é a que transporta essas laranjas. Então, a gente tem a diferença dos dois cenários, do regulado e do livre. O regulado, ele tem a TE, a TUS, de horário de ponta, fora ponta, as bandeiras tarifárias, tem um contrato e uma fatura, e no mercado livre, a gente tem a TE e a TUS também. A TE, a gente vai pagar para a geradora, e a TUS vai continuar pagando para a distribuidora. A gente não vai ter incidência nesse horário de ponta e fora ponta, nem bandeiras tarifárias, e a gente vai ter uns 3 contratos e umas 3 faturas, porque a gente vai pagar para a mensalidade do CCE, a gente vai pagar para a geradora e para a distribuidora. Então, a metodologia, ela se baseia na elaboração da ferramenta denominada MOVE, que é o método otimizado para a viabilidade de energia elétrica no ACL, que é elaborada a partir de uma planilha do Excel. Mas, antes disso, o gestor de energia, ele tem que analisar os custos da energia, o contrato com a distribuidora, porque tu tem que saber certinho quando vence esse contrato, quando esse contrato faz aniversário, para tu poder planejar o processo de migração. Tu vai ter que analisar o sistema de medição e faturamento, porque provavelmente tu vai ter que fazer adequações. Então, um bom planejamento, juntamente com essa ferramenta, vai criar uma migração mais segura. Então, essa aqui é a tela inicial da ferramenta. Então, aqui o consumidor ele consegue colocar os dados de um ano das faturas de energia, por exemplo, o que ele consumiu no horário de ponta, fora ponta. Daí, o banco de dados tem os dados de algumas distribuidoras, mas tem como alterar, então, qualquer lugar que pode usar. E aqui, o consumidor vai escolher onde ele se encaixa. Isso aqui é baseado na resolução na portaria 465, que diz que, a partir de 2021, empresas com carga com demanda de 1.500 kW podem migrar. A partir de 2022, empresas com carga maior ou igual a 1.000 kW. E, a partir de 2023, empresas com carga igual ou maior a 500 kW. O caso D, ele não se encaixa na portaria, porque são empresas abaixo de 500 kW. Então, são empresas que ainda não poderiam migrar. Então, a gente propõe que essas empresas possam pedir o aumento de demanda para se adequar à portaria. Então, a gente fez 4 cenários, o cenário A com 1.500, o B 1.200, e o C 900 e o D 300. Então, a minha metodologia, ela é em 12 etapas. A primeira etapa é analisar o custo da energia no mercado regulado, então a gente vai pegar o consumo de ponta e fora ponta, e vai ver quanto que vai dar isso no mercado regulado, assim como a gente também vai pegar o consumo e vai multiplicar pelas tarifas do mercado livre. Aqui a gente fez uma estimativa, a gente tem o cenário, a perspectiva otimista, a neutra e a pessimista. A pessimista é o maior valor, a otimista é o menor e a neutra é uma média dos extremos. A terceira etapa, a gente vai comparar a primeira com a segunda etapa. A segunda etapa, ela tem que ser menor do que a primeira etapa para poder valer a pena e para a gente ir para a sexta etapa. Esse valor vai ser usado na sexta etapa. A quarta etapa, a gente vai analisar se há necessidade de aumento de demanda. Por exemplo, no cenário A, a gente tem 1.500 kW, então a gente não precisa pedir aumento de demanda. Então, a gente vai para a sétima etapa. Caso contrário, a gente vai para a quinta etapa.
Na quinta etapa, eu vou analisar a demanda atual da empresa e a demanda da portaria. Vou fazer uma análise comparativa e vou ver quanto que é essa diferença de demanda e por quanto tempo essa empresa vai ter que pedir essa diferença de demanda. E esse valor incidente vai ser comparado na sexta etapa. Por quê? Porque esse valor da quinta etapa ele não pode ser superior ao valor da terceira etapa, porque caso contrário, não vai valer a pena tu fazer a migração. Então, se a quinta etapa for menor que a terceira, eu vou para a sétima etapa. Se ela for maior, eu analiso outras possibilidades de eficiência energética. Se for igual, aí eu posso tanto analisar outras possibilidades quanto ir para a sétima etapa. A sétima e a oitava etapa são etapas comuns, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, porque é uma energia que tu vai pagar igual para a distribuidora. Então, tem a tarifa da TUSD, fora ponta, TUSD de ponta, e o consumo de ponta, consumo fora de ponta. Aí tu vai ter a TUSD de consumo final, assim como da demanda. Como a gente está trabalhando com tarifa horária verde, a gente só tem uma demanda. Então, a gente vai pegar a tarifa de demanda e vai multiplicar pela demanda contratada. Assim, a gente tem, na nona etapa, o custo total do ACL. A primeira etapa da TE, a sétima da TUSD e a oitava da TUSD. Na décima etapa, a gente tem o valor total do ACL. Aqui a gente pode ver que a gente tem a quinta etapa. No caso, no cenário A, por exemplo, a gente não vai utilizar a quinta etapa. A 11ª etapa são os custos, porque tu vai ter um custo para adequar teu sistema para tu migrar para o Mercado Livre. Então, tem a adesão da CCE, que é 6.707 esse ano, a adequação do sistema de medição e faturamento, que é aproximadamente 8.000, aí tem custos adicionais, que tu pode ter anuidade estimada. Essa anuidade estimada, por quê? Porque todo mês eles fazem reuniões e é pelo número de agentes, é dividido os votos, o tanto de energia que é consumido, e daí é feito o rateio. Então, é aproximado porque a gente calculou uma vez, mas todos os meses muda. E a gestão energética. Daí a gente tem um custo total de investimento para migrar para o Mercado Livre de R$ 39.912. Aí, a 12ª etapa e a última é comparar a nona etapa, que é o que eu estou pagando no mercado regulado, e a 11ª etapa, que é o custo total da ACL. Aí eu vou fazer uma análise comparativa. Se ainda assim o ACL for menor, eu opto pela migração. Caso for igual, a decisão parte do consumidor. Se a tarifa do ACL ainda for maior, eu analiso outras possibilidades. Então, depois dessa análise financeira, a gente vai começar o procedimento para migração. E uma das etapas principais é as etapas da CCE, que eu tenho que mandar a carta-denúncia para a distribuidora, e com isso eu já tenho que fazer o cadastro do candidato agente no site da CCE, o cadastro da empresa, a emissão de boletos e o pagamento de boleto. Esse é o boleto de 6.707. Aí eu tenho que fazer habilitação comercial e habilitação técnica. A habilitação comercial é a habilitação mais burocrática, que eu tenho que criar uma conta corrente no Bradesco para fazer a liquidação da CCE, realizar o cadastro, o perfil da agente. E a habilitação técnica é o mapeamento dos pontos de medição, a modelagem dos ativos, que é analisar as faturas de energia de um ano para ver quanto que ela vai precisar de energia, e o parecer de solicitação de cadastro. Esse processo todo é analisado pela Câmara de Comercialização e aprovado numa assembleia. Então, para iniciar os meus resultados, então a gente tem o cenário da nona etapa, a gente escolhe uma perspectiva. Nesse caso aqui, a gente escolheu a perspectiva neutra, porque ela é uma média dos extremos. Esses são os valores que a gente achou da cotação de energia, e daí a gente compara. Aí aqui nessa tabela, a gente tem se o cenário passa pela quinta etapa ou não. A gente pode ver que só o cenário A não passa pela quinta etapa, os outros passam, o cenário B fica 12 meses com esse aumento de demanda, o cenário C 24 meses, e o cenário D, como ele ainda não se encaixa na portaria, é por tempo indefinido. Então, no meu cenário A, a gente tem a entrada dos consumos de ponta e fora ponta, demanda de ponta e fora ponta, de um ano. Então, a gente tem a realização da primeira, segunda e terceira etapa. A gente pode ver as tarifas de energia no mercado regulado e as tarifas de energia no mercado livre, e a diferença da ACL menos a ACL. A gente pode ver que tem uma diferença bem significativa entre os dois cenários. Aí, na sétima e oitava etapa, como eu havia dito, tanto a sétima quanto a oitava etapa, elas vão ser iguais, tanto para a nona e para a 10ª etapa, depois na soma. A gente...
a gente não está levando em conta caso a empresa tenha uma ultrapassagem de demanda, então é só a demanda contratada mesmo. E aqui, na diferença da ACL, com a ACL a gente consegue ver que tem uma boa diferença financeira. A ACL ele é superior à ACL, então viabiliza a migração. E aqui a gente tem a comparação na 12ª etapa. Aí, ao final, a gente tem aproximadamente 20% de diferença entre os dois cenários. Mesmo com o custo da migração, a gente tem 20%. Então, no ACL, a empresa pagaria 2.338.428, enquanto no ACL eu pagaria menos. Então, o gráfico comparando os dois cenários, a gente pode ver aqui, a linha vermelha é o ACL mais a migração, e a linha azul é o ACL, e a linha amarela é a diferença. Então, em torno de 2 meses e pouquinho, o ACL já compensa o ACL. A gente tem o fluxo de caixa também, que aqui é o investimento no ano zero que eu tenho. Então, no primeiro ano, hoje eu tenho um bom retorno. Aqui eu tenho a perspectiva as 3 perspectivas, a perspectiva otimista, a perspectiva neutra e a perspectiva pessimista. A gente pode ver que a gente não tem nenhum valor negativo no cenário A, ou seja, qualquer custo da energia que eu tenho algo positivo. No cenário B, eu tenho a demanda atual de 1.200 e a demanda da portaria de 1.500. Então, ela tem uma diferença de 300. Então, eu tenho uma diferença de 6.140,40 por mês. Isso eu vou ter que pagar mais para pedir aumento de demanda agora em 2021. Então, mas mesmo com esse aumento todo, que todo mês eu vou ter esse custo adicional, eu ainda tenho um bom lucro na 6ª etapa. Eu tenho uma diferença boa na 6ª etapa. Então, aqui, novamente, o gráfico comparando os cenários. Aqui a gente pode ver que ele se paga em 4 meses, mais ou menos. O fluxo de caixa também, no primeiro ano é o investimento, aqui é um pouquinho inferior ao passado. Aqui, nas perspectivas do cenário B, na perspectiva pessimista, a gente pode ver que a gente vai ter um valor negativo. Então, aí cabe o gestor de energia ver se realmente vale fazer a migração, se eu vou pegar energia por este preço. No cenário C, com investimento, ele se paga em torno de 6,5 meses, mais ou menos, que eu consigo compensar. O retorno ele é um pouquinho inferior, mas ainda é um bom retorno. Enquanto isso, no cenário D, aconselha-se a não migração. Por quê? Porque, como a gente pode ver, o ACL, o custo é superior ao ACL. Eu vou ter que pedir um aumento de demanda muito grande, eu vou ter que pagar por muito tempo esse custo de demanda. Só no 31º mês, mais ou menos, que começa a compensar, que compensa a migração. Então, a gente pode ver que aqui ele desce mais a curva. Por quê? Porque aqui eu já tenho o meu investimento, que é mais fácil falar. Aqui eu já tenho o meu investimento, aqui no segundo ano eu vou pagar muito mais por esse aumento de demanda em 2023, eu ainda vou pagar um pouquinho. Então, eu aconselho essa empresa esperar um pouquinho até 2023 para daí iniciar o processo de migração. Enquanto isso, ela pode investir em outras de eficiência energética. Então, a gente tem o cenário A, não precisa pedir aumento de demanda, pode iniciar o processo migratório. E o processo, depois de toda aquela análise da CCE, da adequação do sistema de medição e faturamento, da análise de contrato com a distribuidora, o processo leva em torno de 60 dias, depois de todos os trâmites. No cenário B, a mesma coisa, só que eu vou ter que estudar mais o contrato para ver esse aumento de demanda, para pedir esse aumento de demanda, mas mesmo assim aconselha-se a iniciar o processo de migração. No cenário C, também se aconselha a pedir aumento de demanda, porque a ferramenta mostra favorável ao processo de migração. No cenário D, como eu havia dito antes, a gente aconselha esperar até 2023. Eu posso investir em outras coisas de eficiência energética, como a luminotécnica, qualidade de energia. A conclusão, que o planejamento do processo ele leva em média de 10 a 6 meses, porque tem que analisar todos os procedimentos da CCE, tem que analisar os custos de energia que tu vai comprar, tu tem que tabelar o que está acontecendo na empresa, estudar toda a unidade consumidora para tomar uma boa decisão, analisar os outros aspectos da unidade consumidora para tomada de decisões. Com o uso da ferramenta se torna mais fácil, porque tu consegue ver exatamente onde eu compenso a migração para o mercado livre. Aí, as contribuições que esse trabalho traz são enviar uma carta para a ANEEL,
para indicar possíveis mudanças na migração para o cenário do mercado livre, como comunhão de cargas para os demais consumidores. Antes tinha comunhão de cargas para os consumidores especiais, mas como eles vão terminar aos poucos, então essa comunhão de cargas para empresas maiores geraria um lucro maior para elas e mais rápido, não precisaria esperar tanto. Atualmente é apenas para consumidores especiais, e benefícios para auxiliar na migração para a OCL para consumidores com cogeração EGD. Porque como cogeração EGD favorecem o sistema, seria benéfico para as empresas conseguir migrar antes da portaria para ajudar o sistema e para se ajudar. Então, as publicações referentes a esse trabalho, a gente tem cenários de migração para o mercado livre de energia, no CONEG, aplicação de fundamentos matemáticos para projeção de valores relacionados ao processo de migração para o mercado livre de energia, metodologia e ferramenta para análise de viabilidade de migração no mercado livre. Esse trabalho que ele apresentou a ferramenta, o MOVE, e a importância de um checklist para análise de qualidade de energia elétrica no processo de migração para o mercado livre de energia. São algumas das minhas referências. É isso, muito obrigada. Ok. Obrigado, Cíntia, pela explanação. Eu consulto o professor Josemar e o professor Maurício querem fazer a pausa de 1 minuto aí para tomar uma água, dar uma paradinha. Pode ser? Pode ser, vou pegar uma água. Fica a teu critério. Então tá, vou dar uma pausazinha aí para a Cíntia tomar uma água, dar uma respirada. Só um momentinho. Arrumar, no meu caso, que eu tenho que arrumar a conexão. Bom, então vamos à segunda etapa, né, da parte da defesa. E então reitero mais uma vez, né, a escolha do professor Maurício, né, pela relação com a questão do conhecimento dessa parte de processos e também pela formação também em engenharia elétrica, né. E então, como normalmente de praxe a gente convida quem é o convidado externo, né, ao curso, então eu vou pedir para o professor Maurício aí ficar à vontade e fazer os seus questionamentos. Obrigado, professor Enoque, primeiramente pelo convite para fazer parte da banca. Queria saudar aí a Cíntia, né, formando em Engenharia de Energias, o professor Josemar,
e todos os demais aqui que estão assistindo, né, essa apresentação, essa defesa de trabalho de conclusão da Cíntia. Eu fiquei muito feliz em ler o trabalho da Cíntia. Achei o estudo bastante sólido, assim, apresentando bastante resultados, bastante análise em respeito do problema que ela está questionando, né, do problema que ela deseja responder, né, e realizar a pesquisa. Também vi e percebi que os objetivos dela são plenamente atendidos, né, quando ela determina e após ela vai sucessivamente apresentando eles nos resultados e fazendo o fechamento do TCC, né? As sugestões relativas ao TCC dela, pela boa construção, ficam algumas relacionadas à verificação do manual de normatização de trabalhos acadêmicos da Unipampa, alguns poucos itens ali que eu relacionei no PDF daí, para que sejam verificados, questões de espaçamento e recuos, né? Eu achei super interessante a ideia da ferramenta Move ACL. Você apresenta ela no teu resumo, né, como ferramenta de aplicação que vai ser desenvolvida, e aí você relaciona ela no momento da tua apresentação dos resultados. Como sugestão, eu acho que ela poderia fazer parte dos teus objetivos, né? Seria bem interessante, desde o início, lá na introdução, tu comenta um pouquinho, mas já apresentar ela como digamos assim, o resultado, o produto do teu TCC é uma ferramenta de análise, né, para as mudanças que você apresentou durante a apresentação aí anterior. E eu queria te perguntar se essa ferramenta ela foi assim pensada em um software Excel, onde você insere os dados e você consegue ter esses vislumbres ali conforme... Travou um pouquinho, eu acho. Acho que travou um pouquinho a... tá travando, né? Mas, assim, a pergunta que eu tenho para ti é se a ferramenta ela foi montada dentro do Excel, né, ou qual software tu utilizou, e se eu consigo ter repetitibilidade dos resultados, eu consigo repetir isso em outra empresa e observar os mesmos dados. Sim, tu consegue. Primeiro, obrigado pelas considerações, mas tu consegue, dependendo, por exemplo, eu sou do Pará e eu tenho outra distribuidora, então eu vou lá, altero os dados da distribuidora, coloco os dados da minha empresa, escolho o cenário e a ferramenta vai trazer os resultados para aquela empresa, para aquele cenário. Uhum. Então, eu acho bem interessante, lá nas tuas sugestões de trabalhos futuros, colocar essa possibilidade, né, de tu... Deu mais uma paradinha aí, professor Maurício. Maurício. Isso, a internet aqui. Oi, Maurício, pode falar, Josemar. Câmera, que aí flui o áudio. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Eu acho que conseguiram pegar a questão de sugestão como repetitibilidade da ferramenta em outros setores, outras empresas? Acho que... Será que passou meu áudio? Eu acho que essa parte travou, mas agora... Isso. Então, assim, isso pode ser uma sugestão de trabalhos futuros, né? A questão da repetitibilidade da tua ferramenta em outros setores e aí verificar quais serão os resultados, né? E comparar os resultados.
Outra sugestão também é a respeito das limitações da ferramenta, né? Então, a minha sugestão é que você, lá em considerações finais, você coloque quais são as limitações, né? Eu imagino que exista grande susceptibilidade relativa à legislação, né? Eventualmente, a legislação pode mudar a forma como são analisadas as tarifas, a criação, alteração ou exclusão dessas tarifas também vão necessitar que o modelo, né, e que a ferramenta seja revista, dependendo do que a legislação, né, do que for determinado aí pelos órgãos reguladores. Agora, não travou, né? Bom, os principais tópicos que eu percebi no decorrer do texto e que eu pude, de certa forma, colaborar e verificar, eu fiz anotações direto no PDF. Mas, de toda a forma, assim, eu achei um excelente trabalho, um ótimo trabalho. Eu queria te parabenizar também, Cíntia, pela tua carreira acadêmica, né? Ali nos agradecimentos você relaciona os projetos que você fez parte do Green, o projeto do PET, né? Então, eu acho super importante e eu acho muito relevante os nossos alunos sejam engajados, né, em outros projetos. E o resultado a gente colhe num TCC, né? Lá no final a gente percebe o quanto esse aluno cresceu dentro da universidade com um trabalho sendo bem desenvolvido, como é o teu exemplo. Tá? Parabéns ao professor Enoque pela orientação, parabéns, Cíntia, pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigada. E obrigado novamente pelo convite. Professor, acho que o senhor está com o microfone desligado. Obrigado, professor Maurício, pelas colocações, e a gente também aguarda depois o documento, né, para complementar. Inclusive, no cronograma, a gente já procurou deixar um espaço, né, de tempo para fazer esses ajustes finais aí. Bom, então, o professor Josemar abre a palavra aí para fazer as colocações também sobre o trabalho, e mais uma vez agradecer aí também pela disponibilidade de participar como revisor aí do trabalho. Mais uma vez, bom dia. Eu agradeço o convite para fazer parte dessa banca, por ter o prazer de ler esse trabalho, que estava bem aprofundado, como disse o Maurício. Não era de se esperar diferente de uma aluna que tem uma trajetória como a gente acompanhou durante o curso. Infelizmente, ela não é da área de fotovoltaica, né? Mas parabéns, eu deixo os meus parabéns ao Enoque pela orientação, pela profundidade que abordaram o tema. Tá? Dá para perceber que tem muito trabalho e muito esforço para fazer esse TCC, principalmente para alguém que mudou de tema, né, Cíntia? Muitas vezes, né? Então, achei bastante relevante, achei muito bem escrito, bem aprofundado. Observei algumas repetições, várias repetições no texto. Acho que vocês têm que fazer uma revisão nisso, Enoque. Suprimir bastante as repetições em conceitos, por exemplo, o conceito de ACL, de ACR, está repetido, acho, umas 4 vezes durante o texto. 1, 2 vezes, ok, tá? Eu tenho 3 perguntas principais. O Move-SL foi desenvolvido por quem? Por mim e pelo professor Enoque, com a ajuda dele, porque ultimamente estava dando um problema que eu não sabia, assim, eu fiquei o ano inteiro e não sabia o que era, não podia estar certo. Mas... Eu confesso que é uma pergunta global, assim, lendo o texto não fica claro. Vocês não assumem a responsabilidade, principalmente lendo o início do texto. Que tu fala no uso da ferramenta. Uhum. Dá a entender que é uma ferramenta que já existe.
Na introdução está assim. Então, eu acho que, como objetivo, teria que ficar claro que o objetivo um dos objetivos do trabalho é desenvolver a ferramenta. Uhum. Foi realmente o que vocês fizeram. Vocês desenvolveram a ferramenta para atacar o problema. O problema, sim, está muito bem claro, muito bem definido no trabalho. Qual é o problema que vocês vão atacar. Certo? Certo. Uma outra pergunta, assim, global, que me apareceu, lendo o título de vocês, o título fala no momento para migrar, né? Uhum. Te pergunto, para a empresa A, qual é o momento certo para migrar? Para a empresa, posso dar uma resposta generalista para a empresa A, B e C, eu diria que você pode migrar agora. Esse é o momento exato para tu começar a analisar os contratos, analisar o processo para iniciar o processo de migração, porque demora em torno de 10 meses até fazer tudo. Já para a empresa D, esperaria até 2023, porque daí a portaria já está em 500 kW, então tu vai pagar menos esse aumento de demanda, tu vai pagar só 200 a mais. Então, para a empresa D seria realmente 2023, mas para as outras, como o investimento se paga muito rápido, em menos de 7 meses, assim, que a empresa C leva para pagar, então poderia migrar agora. Seria o momento adequado agora para começar o processo de migração. Eu acho que isso deve estar na tua conclusão, até para corroborar com o teu título, né? Uhum. Fala em momento no título. Tu tem que definir Sim. esses momentos nos teus resultados, tem que definir esses momentos na tua conclusão, principalmente. Certo? Certo. A terceira pergunta global é: o que os outros autores falam sobre o assunto? O que eles fazem para atacar o problema identificado no teu trabalho? Bom, professor, a maioria dos trabalhos, eles se focam mais no sistema de medição e faturamento, que é da onde eu comecei o meu trabalho, que do sistema de medição e faturamento, que era um problema, porque há uns anos atrás era bem caro tu migrar para o Mercado Livre por causa disso. Então, eu tenho o TCC dos caras da CCE, do Capeta, que ele fala que era em torno de 45 mil para tu migrar, então, às vezes, se tornava inviável. E daí os outros, o outro que eu peguei como base, ele compara as tarifas com o consumidor especial, então ele leva em conta que as empresas pedem essa comunhão de cargas para consumidor especial. Então, é mais ou menos nessa base que estão os outros trabalhos na mesma área do meu trabalho. Por que essa pergunta apareceu? Porque essas informações que tu está me dizendo agora não aparecem claramente no texto. Uhum. Então, a minha sugestão é incluir isso no texto, na revisão bibliográfica. Tá. Eu vou pegar o teu texto aqui. Tem uma pergunta na conclusão. Uma outra coisa geral assim do teu texto. Eu acho que o capítulo 2, deixa eu conferir, o capítulo 2 e o capítulo 3. Todo o capítulo 2 deveria estar num apêndice e fazer um resumo dele para colocar no texto. São conceitos definidos já. Uhum. Um conceito bem definidos. Não tem contribuição tua nesse capítulo 2. Ok, Enoque? Permite, Josemar, para aproveitar já essa ideia pontual aí, acho que poderia, então, nesse sentido aí, pensar em levar o capítulo 2 boa parte para apêndice e trazer aquela questão do diferencial do trabalho dela em relação a outros, né? Exatamente. Que ela até cita várias referências, mas não faz uma sessão ali de reflexão do que existe, inclusive...
dá ênfase que não existe outra nessa linha, né? Exatamente. E isso dá peso para o teu trabalho, dá importância para o teu trabalho. Sim. É que eu tentei no capítulo 2 pegar o referencial, e daí não sabia quem ia ser a banca e se a pessoa fosse entender do mercado livre, do mercado regulado, e eu tentei explicar para outras pessoas que não são do nosso curso. Tu aponta para onde o leitor Sim. vai buscar a informação, tu não precisa colocá-la aí. Mas realmente. Vocês podem discordar disso. É uma questão de ponto de vista, né? Não, mas faz muito sentido. Tá? Agora, a questão da conclusão. No parágrafo, deixa eu ver, parágrafo 3, considerações finais. Aqui você fala, em contrapartida com a análise submetida pela MoveSL, ainda temos como contrapartida, ficou repetitivo, a mítica de que o ACL é um ambiente inseguro. Logo, podemos fazer uma analogia com o e-commerce e o Mercado Livre. Ambos apresentam os mesmos receios dos consumidores. Eu não li nada dos teus resultados que apontam para te fazer uma afirmação dessa na conclusão. É que eu tentei falar que, mesmo tendo empresa, porque muitas empresas ainda têm medo de migrar para o Mercado Livre porque acham que é um ambiente inseguro, que não tem regulação, que eu vou ter energia hoje e amanhã eu posso não ter. Então, era mais ou menos isso que acontecia com o e-commerce antigamente, que as pessoas tinham medo de comprar porque, não vai chegar, eu vou perder meu dinheiro. Então, eu tentei fazer uma comparação, mais ou menos assim. Talvez isso caiba colocar lá na definição do problema, não na conclusão. Tá. Todos os parágrafos que tu coloca aqui nas considerações finais, nesse sentido, assim, de comentar algo que não está nos teus resultados, eu acho que tu deveria realocar. Tá. Esse chama mais atenção, assim, porque tu compara o e-commerce, né, com o ACL, não aparece nenhum resultado que corrobore com isso, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla de colocar na conclusão só o que tu tem base de resultado para falar sobre. Certo? Certo. No geral, excelente trabalho, bem aprofundado. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo para ler mais umas 2 vezes o texto, eu acredito que poderia contribuir um pouquinho mais. Tá? Mas vocês estão de parabéns. A condução do Enoque, eu sei que é muito técnica. Eu acho que tu foi bem feliz nesse tema. Eu sei que tem um pouquinho aí do teu supervisor de estágio também, nessa influência, né? Sim. Foi a partir dali que eu cheguei a esse tema. Vê a importância de fazer um estágio bem escolhido, né? Mas qualidade de energia também ajudou muito, professor, porque eu comecei a me interessar por essas coisas a partir daí. Bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns. Eu que agradeço, obrigada. Então, professor Josemar, assim como as colocações do professor Maurício, muito oportunas, né? E isso também é interessante, acho que até pela confiança também que a gente estava no trabalho. Então, a gente está muito aberto a acatar essas sugestões, né? E revisitar até alguns capítulos ali, as próprias conclusões, né? Que, por último, a gente fica muito focado ali nos dados, né? Ainda mais quando a gente tem uma ferramenta, assim, com muitas questões de simulação, né?
então algumas reuniões ali de emergência para resolver esses impasses, enfim, né? Mas acho que isso então é muito proveitoso a gente ter essa oportunidade de conversar assim e agora ter tempo para fazer esses ajustes, né? Bom, então como é de praxe, né? Eu não vou sabatinar a orientadora, até porque foram meses intensos aí não vou foram meses intensos aí de discussões com a Cintia. Eu vou criar uma sala adicional, né, para a gente fazer atribuições da nota e fazer o preenchimento da ata, somente aí com o professor Josemar e o professor Maurício, e aí depois a gente vai retornar para esta sala, tá? Os demais podem, então, permanecer. Só um momento que eu vou criar aqui o compromisso. E até por uma questão de segurança, eu não criei antes para... Professor Maurício, professor Josemar, eu vou colocar no chat, e aí somente vocês entram na sala adicional ali, e os demais aguardam nesta aqui, ok?
Bom, pessoal, retomando então aqui a parte da apresentação do resultado e a leitura da ata. Vou compartilhar aqui. Bom, então, fazendo a leitura da ata, né? Aos 29 dias do mês de abril de 2021, realizou-se a apresentação do TCC da aluna Cíntia Helena Flesch, acadêmica do curso de Engenharia de Energia. Os trabalhos foram iniciados às 10h30 pelo professor coordenador do componente curricular, presidente da banca examinadora, que estava constituído pelos seguintes professores: professor Enoque Dutra Garcia, professor Josemar Biasi Parisi e professor Maurício Nunes Macedo de Carvalho. A banca examinadora, tendo terminada a avaliação e qualificação, encerrou os trabalhos às 11h32 e deram um parecer final sobre a monografia, tendo sido atribuídos os seguintes conceitos. Professor Enoque Dutra Garcia, 10, professor Josemar Parisi, 9,7, professor Maurício, nota 10. Obtendo o conceito final de 9,9. Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Enoque Dutra Garcia, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca assinadora, Bagé, 29 de abril de 2021, né? Depois, então, esse documento vai ser formalizado as assinaturas através do SEI. Meus parabéns, então, a Cíntia Flesch pelo excelente trabalho apresentado. Muito obrigada pela nota. Agradeço, e eu queria pedir para tirar uma foto com vocês, uma selfie com vocês. Posso printar? Sim. Tu quer fazer a questão ali de colocar... Eu vou ligar minha luminária aqui para melhorar a imagem. Tá, vai melhorar mesmo. Vamos ver. Melhorou. Um pouquinho. Foi. Foi? Então, também, meu agradecimento a quem acompanhou, né? Familiares, colegas, amigos. É sempre muito bom também ter o acompanhamento de pessoas que deram apoio aí, ainda conseguiram fazer o acompanhamento da defesa. E abro a palavra se tem alguém que quer fazer alguma consideração final, alguma manifestação. Fique à vontade, afinal de contas, é uma sessão pública. Parabéns, Cíntia, mais uma vez. Obrigada. Bom, vamos ver se a minha internet não vai travar aqui, mas eu acho que tem grande potencial o trabalho dela para publicações e também para aplicação em campo, né? Tem grande potencial aí para consultoria e outras formas de rentabilidade do trabalho que ela produziu. Então, parabéns, Cíntia, parabéns, Enoque, pela orientação também, né? E fico sempre à disposição. Obrigado. Ok, então a Cíntia aí continua a representação nossa agora no mestrado, né, que também vai dar continuidade aos estudos, e também no novo emprego aí que ela já está se encaminhando, né. Então, faça bom uso aí do trabalho e que traga bastante confiança também para ela. Muito obrigado aí.
Obrigada pela orientação, obrigada pelas aulas, obrigada por todo o conhecimento que vocês me passaram, obrigada pelas considerações, vão ser muito úteis no trabalho, e obrigada a todos os meus colegas e amigos que estão aqui presentes. Então tá, paramos por aqui a gravação, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada.